Eu mandei fazer uma faixa de 3 metros de comprimento para pedir uma pessoa de volta. Isso foi há alguns anos atrás, na verdade há mais de 20 anos atrás. Hoje eu conto essa história rindo, mas naquela época, na minha cabeça, era a única coisa a se fazer para não perder aquela relação. E sabe o que eu descobri depois? Muitas mulheres passam por algo parecido. Não necessariamente uma faixa, né? Mas sabe aquele tipo de coisa que a gente faz, depois você olha e fala, meu Deus do céu, por que eu fiz aquilo? Naquela época não tinha WhatsApp, textão, rede social, então eu usei a faixa. A dependência emocional, a carência nos faz perder o filtro. Não porque somos fracas, mas porque o nosso cérebro está tentando aprender a lidar com a dor da rejeição. Talvez você já tenha mandado aquela mensagem, aquele textão que depois você se arrependeu. Talvez você tenha implorado pela atenção da pessoa. Talvez você tenha aceitado coisas que te machucaram. Ou tenha esperado por dias, meses, até anos que uma pessoa pudesse voltar para a sua vida. Puxa, Gi, mas mandar fazer uma faixa, você devia ser muito apaixonada. Era muito amor. Será que era amor? A relação era boa? Não. Havia respeito? Não. Me dava paz? Não. Será que era amor? Ou dependência emocional e carência? Ou o medo de lidar com a ausência do outro? E a pergunta que muitas de nós fazemos é: por que algumas conseguem terminar, seguir sua vida, se reconstruir e tocar o barco, e outras permanecem presas por muito tempo, por vezes por anos presa nessa relação que já terminou? Falar aqui de biologia, hein? Não é fraqueza. Quando a gente está num relacionamento, aquele relacionamento ele é uma fonte de liberação de dopamina pra gente. Então, de repente, quando rompeu o vínculo, quando não tem mais aquela liberação de dopamina vinda desse relacionamento, o nosso cérebro ele entra num processo parecido com o da abstinência. Então, por isso que você fica querendo dar uma olhadinha na rede social, revendo mensagens, relendo mensagens, com pensamentos repetitivos, porque você está ali buscando inconscientemente aquela fonte de dopamina outra vez. E se tem um tipo de relacionamento que é viciante, é aquele relacionamento que tem momentos ruins e momentos de compensação. Momentos ruins, momentos de compensação. Ele gera na gente algo parecido com o vício pelo jogo. Sabe a pessoa que é viciada em jogo? Que joga, ganha, sente aquele prazer de ter ganhado e depois perde, porque ele quer sentir novamente o prazer que ele sentiu quando ganhou? Então é mais ou menos isso. Aí no relacionamento, quando a gente termina esse tipo de relacionamento, que tem fases ruins e depois fase compensatória, é como se despertasse na gente esse vício para sentir novamente aquele prazer que a gente sentiu nos momentos bons, aquele carinho que a gente recebeu, aquele momento gostoso dividido, embora seja um pouquinho, muita coisa ruim, um pouquinho bom, muita coisa ruim, um pouquinho bom, e gera essa sensação de vício mesmo. Outra coisa que te impede de seguir adiante após um término, pode observar, muitas vezes não é nem a pessoa, mas é aquela necessidade de achar uma resposta. Puxa, mas por que ele fez isso? Será que tinha alguma coisa que eu poderia ter feito diferente? Ai, se nós estivéssemos juntos, como que seria a nossa vida hoje? O que nós estaríamos vivendo? Estaríamos tão felizes? Então, você fica ali tentando achar porquês, encontrar um outro encerramento para uma história que já se encerrou, que já teve o desfecho, mas você fica na sua mente criando outros tipos de finais. E enquanto isso a vida vai para frente, mas você se mantém presa nessa história do passado. A pessoa que consegue seguir em frente, ela olha para aquele relacionamento como um livro que acabou, que leu a última página, fechou e acabou. Já a pessoa que se mantém presa, ela enxerga aquele relacionamento, ela sente aquele relacionamento como se fosse um filme que antes do final foi cortado e ela fica ali presa tentando imaginar aquele final, criando narrativas daquele final. Então ela continua com aquilo ocupando a sua mente constantemente.
Então, se suas amigas já estão em outro, já seguiram adiante, de repente seu ex já está em outro, já seguiu adiante e você se mantém presa, primeiro, tenha paciência com você, tenha compreensão com você mesma, se abraça, se acolha, não se sinta fraca por isso, não pense que é falta de força de vontade ou coisa parecida. Na verdade, o seu cérebro está tentando da melhor forma possível lidar com isso. Aquele relacionamento foi uma espécie de droga de bem-estar para você. E o cérebro está tentando novamente sentir aquele bem-estar. Uma vez que você consegue entender isso, o processo fica mais claro e a chance de você sair desse ciclo é muito maior. Se você se sente presa ao passado, entenda que o seu tempo não está errado. Seguir adiante não é deletar a memória. Seguir adiante é tirar o poder que essa memória tem de paralisar o seu hoje. Então você está aqui hoje não porque você precisa esquecer alguém, você não vai esquecer esse alguém, mas porque você precisa chegar num ponto em que as lembranças desse alguém parem de controlar o seu presente. 20 e tantos anos depois, aquela menina que colocou aquela faixa gigante na porta do trabalho do ex, porque achava que precisava desesperadamente daquele relacionamento. Hoje eu tenho plena consciência que o que eu precisava de verdade era voltar para mim mesma. E foi justamente dessa jornada de tentar entender os meus padrões emocionais que nasceu o método F40D, um método de reconstrução emocional para mulheres que estão tentando se reconstruir após um término ou após uma rejeição. O convite que eu faço para você é que toda essa energia que você tem empenhado em tentar buscar respostas do relacionamento que terminou ou em tentar correr atrás do ex que já foi embora, que você use toda essa energia para cuidar de você. Convido você a passar 40 dias nesse método de reconstrução. O link do e-book está aqui na descrição. São 40 dias de reflexão diária, exercícios diários, para você parar de stalkear, para o que fazer quando sentir saudade, para você entender os seus sentimentos, conseguir nomear esses sentimentos e, enfim, sair desse ciclo repetitivo de dor e conseguir viver coisas maravilhosas que a vida tem para você. Vamos junto?